Oi, gente, eu sou a Mirella Celestino. Eu sou a Milena Celestino. Somos estudantes de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. Estamos fazendo esse vídeo tutorial sobre controle fuzzy com a orientação do professor Renato Dutra Pereira, do Laboratório de Controle de Processos Químicos. O vídeo será organizado da seguinte forma. Primeiramente, apresentaremos o objetivo do vídeo, depois faremos uma breve introdução sobre a lógica fuzzy, apresentaremos alguns exemplos de uso em aparelhos do nosso dia a dia e na área da engenharia química, e por fim, suas vantagens e desvantagens. Então, o objetivo é disseminar o conhecimento sobre controle automático fuzzy na forma de vídeos tutoriais para possíveis usuários do YouTube. Tudo começou com a lógica booleana, que só admite dois valores de verdade sem meio termo, como liga-desliga, verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1. E a maioria dos aparelhos eletroeletrônicos funciona a partir dessa lógica. O maior exemplo disso são os nossos computadores. Entretanto, durante a década de 1960, Loftzadeh desenvolveu a lógica nebulosa, mais conhecida como lógica fuzzy, onde revolucionou o assunto com a criação de sistemas nebulosos ao publicar um artigo para uma revista. Esse artigo foi motivado pelo fato dos recursos tecnológicos disponíveis serem incapazes de automatizar as atividades relacionadas a problemas que compreendessem situações ambíguas, não possíveis de processamento através da lógica booleana. O sistema criado combinava lógica multivalorada, teoria probabilística, inteligência artificial e redes neurais para que pudessem representar o pensamento humano. Então, a lógica fuzzy ela procura imitar o raciocínio humano para controlar processos de difícil modelagem, grande transitoriedade ou forte não linearidade, e possibilita trabalhar com conhecimento que não pode ser expresso por medidas quantitativas através de regras linguísticas C. Após inúmeras tentativas frustradas em controlar uma máquina a vapor com tipos distintos de controladores, o professor Mandani, da Universidade de Londres, somente conseguiu fazer isso de controlar a máquina a vapor através da aplicação do raciocínio fuzzy. Na primeira metade da década de 1980, a lógica fuzzy atingia outras aplicações, como controlador fuzzy de operação de fornos de cimento, plantas nucleares, refinarias, processos biológicos e químicos, trocadores de calor, motor diesel e no tratamento de água. Porém, em 1986 e 1987 foi o período que despertou maior atenção. Isso porque teve a inauguração do sistema de metrô Sendai, em Tóquio, cujo controle automático de partida e chegada dos trens era baseado na lógica fuzzy. O metrô apresentou um histórico de pontualidade melhor, usava menos energia e era mais suave do que quando operado por um homem. E depois disso, muitos produtos com controladores baseados na lógica fuzzy começaram a ser disponibilizados no Japão. Pode-se observar esse aumento da atividade da lógica fuzzy nesse gráfico, que mostra o nível de interesse comercial despertado devido ao destaque da lógica na imprensa popular e técnica. Como exemplos de uso, temos o metrô Sendai, que foi citado anteriormente, que usa lógica fuzzy para controle automático de partida e chegada dos trens, a máquina fotográfica, que através da lógica fuzzy pode medir a claridade das imagens e ajustar o foco automaticamente, a rice cooker, que faz ajuste de temperatura e controla o tempo de cozimento, a TV, que controla contraste, brilho e nitidez da imagem de acordo com o ambiente em que se encontra, o ar-condicionado, que varia a intensidade da operação dependendo do número de pessoas do ambiente, mantendo a temperatura homogênea constantemente. Ele aquece e esfria 5 vezes mais rápido do que os que não utilizam a lógica fuzzy e
economiza 24% em potência. E a geladeira, que faz o controle de temperatura com redução do consumo de energia, considerando a variação da temperatura e o tempo da porta aberta. Não são só esses que utilizam a lógica fuzzy e têm a sua performance melhorada, mas existem muitos outros aparelhos eletroeletrônicos. Além desses aparelhos, sistemas administrativos e econômicos como os da Hitachi, que usa 150 regras aplicadas em lógica fuzzy para negociar bonds e mercados futuros, e da Yamaha, que usa centenas de regras para negociar ações. Isso mostra a grande aplicabilidade de projetos baseados na lógica fuzzy que existem em uma infinidade de áreas. Em engenharia, a aplicação desse sistema de lógica fuzzy desde a década de 1970, tanto em controle automático e modelagem, como sistema de controle de turbinas, controle do tratamento de águas, controle de temperatura, controle de pH, controle de reatores de polimerização, controle de destilação embatelada, entre outros. As vantagens de utilizar controladores fuzzy é que não necessitam de um modelo matemático do processo, permitem implementar o conhecimento e a experiência de um especialista humano usando regras linguísticas compreensíveis, possibilitam controlar processos não lineares, melhoram o tratamento das imprecisões e têm facilidade na especificação das regras de controle com linguagem próxima à natural. Como tudo tem desvantagens, é que não poderia ser diferente. Eles necessitam de mais simulações e testes, são mais caros, precisam do conhecimento de um especialista humano para implementar a base de regras fuzzy e têm a incapacidade de aprendizagem. No próximo vídeo falaremos com mais detalhes sobre a lógica fuzzy, controle fuzzy e a aplicação da lógica fuzzy em controle de nível em tanques. Muito obrigada por nos assistirem. Até a próxima. Tchau, tchau!